passe aqui à frente. Amém. Olhando para o pastor Pimentel, vocês dizem que ele é da onde? Quem adivinhar ganha um chocolate. Hã? É. Natural da onde? Olha para a latinha que vocês vão ver, né? Ó, falou o próximo. Esse aqui é um amazonense. Hã? Deu um pulinho ali e caiu em Canguçu. Tropeçou e veio parar em Canguçu. Amém? Juntamente com a sua esposa, hoje eu entendi um pouquinho melhor como é que foi por que eles se casaram. Um amazonense e uma pelotense. Eu disse, como é que foi isso aí? Deus, né? Deus preparou. E hoje a gente está muito feliz com a presença de vocês aqui. E a pastora Pimentel, eu já conheço ele já há alguns anos. E tem sido bênção na nossa vida. Ele esteve aqui, quem é que lembra do ano passado quando ele esteve aqui? Amém? E tenha certeza, amados, que Deus vai falar através da vida dele ao teu coração. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós te glorificamos nessa noite, te agradecemos. Obrigado, meu Deus, pela vida, Senhor, do teu servo, que o Senhor conduziu, Senhor, até a nossa igreja, juntamente com a sua esposa. E nós oramos, Pai, pela vida dele, pela sua família, e pedimos a tua bênção. Usa ele, Pai, nessa noite, como um instrumento poderoso na tua mão, para que o teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar. Assim nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, receba o seu servo em nome de Jesus. Tenha bondade. Acho que está ligado. Para aí. Tá aí, ô Mídia? Os caras já começaram assim. Muito obrigado. Boa noite. Pai seja convosco. Amém. Também quero externar aqui minha alegria, né, do convite do nosso nobre amigo pastor Gledson, né, sua esposa, essa igreja amada, a quem nós também amamos muito. Né. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está aqui comigo, que para mim é uma honra, né, poder sempre estar com ela ali. Para responder, pastor, como foi, eu orei muito, né? Como se diz assim, pastor, você orou muito, aí Deus me deu uma esposa abençoada e estamos aqui, querido, para louvar e agradecer o nome do Senhor, amém? Queridos, nós estamos na quinta profética, não é isso? Amém? Abra sua Bíblia, abra ou ligue, né? No livro de 1 Crônicas, capítulo 12, vamos ler do versículo 8 em diante, tá? Aleluia. Quantos encontraram 1 Crônicas 12? Amém? Vamos fazer uma leitura contemplativa, né? Eu leio aqui, você vai seguindo aí na sua Bíblia, a partir do versículo 8. Diz assim: E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como o rosto de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eliasabe, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Este dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Então, estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente.
Também vieram alguns dos filhos de Benjamim, de Judá e de Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vinde a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Sente glorificando ao Senhor, querido. É muito importante que eu entenda que Deus, Ele é um Deus que cria, revela e realiza. Repita comigo: Deus cria, revela e realiza. Dentre a infinidade de poderes que o nosso Deus tem, querido, Ele faz isso toda hora. Ele cria, Ele revela e Ele realiza. 3 coisas importantes para eu entender na minha vida, que acontece literalmente toda hora. Há milagres que a gente não vê. Por exemplo, você provavelmente não deve ter visto os quantos livramentos que Deus te deu hoje. Talvez você fique pensando, talvez no trânsito, talvez em casa, no trabalho, não sei exatamente aonde possa ser, mas de uma coisa eu tenho certeza: você não chegou aqui por acaso. Você não está aqui neste culto só porque você queria estar. Na verdade, alguns talvez nem quisessem. Mas o Espírito, irmãos, ele não é como outros espíritos. Alguns outros espíritos chegam lá com a pessoa e quando ela menos espera, ela já está em outro lugar. E quando ela acorda, depois de muito tempo, ela não sabe nem o que ela foi fazer ali. O Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, ele vai trabalhando no teu coração com pequenas coisas. Na verdade, como um cavalheiro, ele vai chegando devagar. E ele vai te convencendo. A simples presença dele já te mostra o quão necessitado você é dele. Quem já sentiu isso na sua vida, levanta a mão aí. É muito bom, né, irmãos? Essa sensação é tão maravilhosa que a primeira vez que você sente, irmão, você não quer mais parar. Só que aí, de repente, durante o tempo, você se depara com outras coisas que você vê, que você toca, que você sente durante o dia, durante o seu momento, durante a sua vida. E você vai se deparando, você vai se distraindo com aquelas coisas. E quando você menos espera, aquilo se torna a sua realidade, aquilo se torna a sua verdade. Quando, na verdade, realidade e verdade são 2 coisas diferentes. Por exemplo, quando eu olho para este copo, eu vejo uma realidade. Ele está quase cheio. Isso é uma realidade. A verdade é que o copo, ele pode estar vazio, ele pode estar cheio, ele pode estar transbordando, sim ou não? Essa é a verdade do copo. A realidade dele muda, mas a verdade dele não. Quem está entendendo aqui? Da mesma forma é a minha vida. Por mais que eu tente, irmãos, por mais que eu tente mudar uma realidade, se a minha verdade não tiver condição de mudar aquela realidade,
aquela realidade acaba sendo a minha verdade. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho o poder de mudar aquela realidade. Vou citar aqui uma situação bem corriqueira. Você está passando uma necessidade na sua vida. Falta de dinheiro, por exemplo. Bem tranquilo, né? Você tem dívidas, você tem uma dificuldade ali. Aquilo é uma realidade, sim ou não? A verdade é que você pode ter o dinheiro, sim ou não? O dinheiro está acessível ou não? Vai depender de quê? Vai depender de que você tenha uma atitude para que isso aconteça. Essa é a verdade. E muitas pessoas, irmãos, eles têm dificuldade de lidar com as realidades, porque a sua verdade, irmãos, já na verdade entrou nas realidades que lhe cercam. Ele começou a se envolver, ele começou a se distrair, ele começou a se entregar para coisas que não tem a ver com o que ele é, com a sua identidade. Hoje eu vi um vídeo interessante do pastor Fernandinho. Está no público aí, ele perguntando para a igreja, dizendo assim: irmãos, você já viu, acho que alguns já viram esse vídeo. Ele perguntando para a igreja, dizendo assim: você já viu a torcida do Flamengo cantando o hino do Grêmio? Quem já viu esse vídeo? Alguns já viram, né? E ele vai perguntando, irmãos. E ele vai dizendo, ele faz algumas comparações entre verdade e realidade. E o que acontece? Aí ele vai e entra no ensinamento. Por quê? Porque na verdade, querido, o que nos firma é os ensinamentos que a gente absorve da onde a gente vai. Mas isso não quer dizer, querido, que isso possa nos mudar, porque nós precisamos ter um filtro que é chamado Palavra de Deus. Hoje em dia, nós lidamos com coisas, irmãos, que estão aqui para nos distrair, para nos tirar do foco, para nos tirar da vontade de Deus, para nos tirar daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Por que será que o Espírito de Deus trouxe você hoje aqui? Eu tenho certeza, irmãos, que você não entrou aqui hoje sem um propósito. Quem entrou aqui com um propósito? Se você entrou com um propósito, você vai sair daqui com uma resposta. Porque é assim que funciona. A verdade é que existe um propósito. E a realidade está dentro do campo da resposta. Quem está entendendo, diga amém. Só obtém resposta quem tem propósito. Só obtém resposta, só obtém aquele que muda a realidade, irmãos, é aquele que vive na verdade. Por quê? Porque a verdade pode mudar, a realidade pode mudar, mas a verdade não muda. Ainda que você encha esse copo, ainda que você coloque água, coloque qualquer outra coisa aqui dentro, coloque óleo, coloque fogo, isso vai ser um copo. Não vai mudar. Ele pode mudar até a forma dele, dependendo do estado que se encontrar. Mas ele continuará sendo um copo. A verdade é, irmãos, que por mais que você passe por muitas experiências na vida, você entre, você saia, você vai embora, você faça o que você quiser, você faça o que você quiser, a palavra de ordem sobre a tua vida não vai mudar, ela vai continuar, a promessa continuará, a palavra que Deus colocou sobre ti, ela vai prevalecer. O único problema, irmão, não é a palavra, é a realidade que eu estou buscando. E o que isso tem a ver com o texto que eu li? O tema que nós vamos falar hoje aqui é trazendo uma nova frutificação, tá? Tudo é possível ao que crê, gerando novos frutos. Diga assim, gerando novos frutos. Diga para o seu irmão, você vai gerar novos frutos. Tá? Tudo começa com o impossível aqui, ó. Nós vamos fazer do que é impossível para
o possível. Porque para ser possível, um dia foi impossível. Amém, igreja? É aqui que eu quero chegar. Davi, ele conhecia o seu Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Davi era um homem à frente do seu tempo. Enquanto seus irmãos estavam vivendo a realidade de estar na guerra, de serem guerreiros e tudo mais, você conhece a história? Davi, irmãos, ele estava buscando a presença de Deus. O treinamento de Davi foi com ursos e leões, foi cuidando de ovelhas. Enquanto os outros tinham a oportunidade de estar dentro do palácio, de ter as melhores coisas, Davi estava lá isolado, Davi estava lá no secreto. E nesse texto específico, querido, Davi era um fugitivo. Só que veja bem, Davi já tinha sido ungido rei de Israel. Davi já tinha sido ungido, pastor. E por que ele foi ungido? Porque Deus decidiu ungí-lo. Deus decidiu ungí-lo. Deus disse assim: eu já escolhi um homem segundo o meu coração. Hoje Deus está olhando do céu para você e está dizendo assim: olha, eu já escolhi um homem, uma mulher segundo o meu coração, um jovem segundo o meu coração. Onde está você? Talvez a sua realidade seja dura, mas a sua verdade ela é eterna. Davi sabia quem ele era, meu irmão. Ele estava fugindo, ele não estava fugindo de Saul, irmãos. Entenda, Davi era um guerreiro muito, muito, muito forte, preparado por Deus. Você acha mesmo que um homem que matava ursos e leões estava fugindo de outro homem? Davi estava fugindo dele mesmo, irmãos. E a prova disso foi quando Saul caiu na mão dele. Dentro da caverna onde ele estava escondido, Saul foi lá. E a Bíblia diz que Davi foi lá e cortou um pouco assim da capa dele só para provar, porque ele sabia que depois vinha represália. Sabe, querido, Davi passou por muitas provas, mas a mais dura de todas, no início do seu chamado, foi a perseguição, foi a rejeição, foi a oposição. Mas eu quero que você entenda, talvez eu não sei, irmãos, em que área isso está acontecendo na tua vida. Talvez você esteja hoje externando algum comportamento, preste atenção no que eu vou falar. Talvez você esteja externando agora um comportamento, estressado com alguma coisa, com problemas, porque na verdade você está passando por realidades que estão te pressionando, que estão se opondo, que estão te perseguindo, que estão colocando uma pressão, um peso espiritual sobre ti, ou um peso até material, enfim, em áreas que você está vivendo. Mas é importante você entender, existe uma saída, existe alguém que está olhando para você. Talvez você diga assim: pastor, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais buscar, eu não consigo mais frutificar dentro da minha casa, dentro do meu ministério, dentro da minha vida pessoal, ministerial, espiritual, profissional, não sei qual é a área. Mas eu quero dizer para você que Deus quer que você volte a frutificar. Davi, querido, estava fora do arraial de Israel. Ele estava no deserto. Talvez você esteja no deserto agora. Talvez alguém olhou para você e disse assim: olha, não é mais o teu tempo aqui, eu quero que você saia, eu quero que você... Talvez você esteja passando pela mesma situação que o Davi. Talvez alguém olhou para você e disse assim: olha, porque o problema de Saul com Davi
era o ciúme. Saul tinha ciúme. Preste atenção, quando você está sentado aí, quando você está fazendo alguma coisa, enfim, você não está fazendo algo que está impactando, algo que está levando algo mais além do que você está fazendo ali, muitas vezes alguém vai olhar para você e vai dizer, não, está tudo bem, está tranquilo. O inimigo, né, ele olha para nós e diz assim, não, está tranquilo, você não, esse aí está só sentado, não quer fazer nada, para mim não, deixa ele aí mesmo, vamos só favorecer que ele fique sentado aí, que ele não faça nada. Vamos tocar na casa dele, vamos tocar nas coisas dele, vamos dar uma intimidada nele para ver se ele se aquieta. Se ele tentar se levantar daí, bota logo 2 para perseguir ele e acabou. É assim que o diabo faz. De repente você decide orar, aí o inimigo vai lá, bota sono, cansaço, bota um monte de coisa para fazer, aparece coisa que nem existia, aparece para fazer lá. Ah, mas eu ia orar agora, não, mas é que agora eu vou fazer outra coisa. Ah, eu ia ler a Bíblia, não vou mais porque eu vou. Quem está entendendo, diga amém. Porque o inimigo sabe que quando você encontrar a verdade, ela vai te libertar. E Davi sabia disso. Davi estava sendo perseguido, mas ele sabia que Deus era com ele. E lá onde ele estava, querido, ele fazia a mesma coisa. Lá onde ele estava, ele fazia a mesma coisa que ele fazia quando ele estava lá no meio do pasto. O que ele fazia? Ele adorava ao Senhor. Ele buscava ao Senhor. Ele falava com aquele que o ouvia, aquele que o respondia, aquele que falava com Davi. E diz a palavra do Senhor que ali onde ele estava, irmão, preste atenção nisso. Aos olhos de todos, nada ia acontecer. Só que ele tinha uma unção sobre ele. Ele tinha uma palavra de ordem, ele tinha uma verdade que Deus lançou sobre ele. Alguém aqui tem promessa, irmão? Levanta a mão aí. Você tem promessa. E quem te prometeu? Foi o homem? E o que está faltando para essa promessa se cumprir na tua vida? Davi estava ali, irmãos, naquele lugar, e talvez ele pensasse assim, Senhor, e pode ter certeza, quando ele estava nessa caverna, quando ele estava nesse deserto, ele escreveu muitos salmos. Muitos salmos. Foi perseguido para a morte, mas Deus o livrou várias vezes. E um dia, quando ele achava que Deus não estava mais com ele ali, uma tropa começou a chegar. Homens valentes que ele conhecia muito bem, irmãos. Desses homens, alguns eram homens de Saul. Quem eram esses homens? Estes homens foram os homens que viram Davi cortar a cabeça do gigante. Esses homens foram os homens que viram Davi tanger a harpa e Deus libertar Saul. Esses homens foram os homens que viram, irmãos, Davi, quando ele lutava no exército de Saul para ajudar Saul. Talvez você esteja pensando, Deus, por que eu estou fazendo isso? Por que eu ainda estou aqui nesse lugar? Por que eu estou varrendo a igreja? Por que eu estou ajudando o pastor Gladys ali, ali a levar as coisas? Ou não sei. Talvez a tua mente esteja se perguntando, Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Por que eu estou passando por isso? Davi estava assim, porque para ele não era fácil. Um dia, quando ele está lá no meio imagina, tu está lá no meio das colônias, está cuidando da tua vida, e chega lá um pastor, um profeta, e diz assim, olha, Deus mandou te ungir, porque tu vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Você crê que Deus faz isso? Nem te preocupa, Deus está fazendo. Nem precisou ir lá, você veio aqui, Deus está falando contigo, amém? Só tem uma coisa, quando Davi soube disso, lá vem aqueles guerreiros, ele ficou olhando, e disse assim, lá vem bronca. Mas não, irmãos, era Deus providenciando a vitória. Aqueles homens chegaram com Davi, ele disse assim, olha, se vocês vieram aqui me prender, se vocês vieram me fazer mal, que Deus os repreenda. Disse, não, Davi, o Espírito do Senhor era com eles. O Espírito do Senhor era com eles. Davi que achava que o tempo dele talvez
tivesse acabado, ele estava naquela caverna, irmãos, estava passando por dificuldade, estava passando por uma perseguição, por um momento bem complicado. Mas quando aqueles homens chegaram ali, todos ali, irmãos, tinham passado pelo mesmo problema que Davi. Preste atenção e eu volto ao início da mensagem. Verdade e realidade. Eu não sei qual é a tua realidade agora. Talvez, irmão, seja um problema na família, seja um problema com o irmão, seja um problema com alguém, não sei. Uma dificuldade, um peso, uma opressão, uma sobrecarga, talvez, não sei. Mas a verdade é, irmãos, é que nós somos o mesmo corpo. É que nós somos uma só igreja. É que nós temos o mesmo Deus. E que o Deus que nos ama veio hoje aqui para nos levar a um novo ciclo de vitória. Mas para isso tem que acontecer o que aconteceu aqui. Quando esses homens chegaram diante de Davi, Davi se posicionou. Aconteça o que acontecer, eu vou manter a minha posição. E o Senhor faça o que quiser comigo. E ali, aqueles homens disseram, pelo Espírito de Deus entrou em Amazai. E disse assim, Davi, Deus é contigo. Deus seja com quem é contigo. Em vez de maldição, em vez de desonra, em vez de algo que viesse para atacar Davi, foi bênção que veio para ele, porque ele se manteve na posição. E ali, querido, eles fizeram uma aliança. Diga aliança. Aquela aliança, querido, foi o motivo da vitória de Davi. Ele poderia ter desistido de tudo ali, pastor. Mas ao contrário, Deus tinha um propósito muito maior do que aquela realidade. Deus hoje quer mudar essas realidades. Deus quer trazer novos frutos. Mas antes disso ele precisa curar. Antes disso ele precisa fortalecer. Antes disso ele precisa quebrar barreiras. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você precisa que o Espírito te abrace? Porque eu preciso, irmãos. Sabe quem eram esses homens? Eles vinham de uma guerra. Quem vem da guerra aqui, irmãos? Todos os dias tem guerra, meu irmão. E não é pouca, não. Você sabe a sua guerra. Ela não é fácil, irmãos. A guerra que eu estou falando, querido, é aquela que tenta te tirar da presença de Deus. O nosso inimigo maior, querido, chama-se eu. Diga eu. Nós somos o nosso maior inimigo. Quando é para amar, o eu não quer amar. Quando é para cuidar, o eu não quer cuidar. Quando é para abraçar, o eu não quer abraçar. Por quê? Porque vem os porquês, né? E quando você vai ver, não tem nada a ver com aquilo que a pessoa está dizendo. Não, mas é porque eu quero. Então tá. É igual a história do seu Lunga, né? Vou fazer, não vou. Agora eu não vou porque eu vou. Irmãos, no final das contas, essa pessoa vai chorar sozinho, triste e sem ter nada para fazer da vida. E quando a gente vai contar a história, vai contar exatamente isso. Uma história triste de uma pessoa que tinha toda a oportunidade para fazer tudo, mas escolheu não fazer. Você crê que Deus vai mudar situações aqui hoje? Irmãos, entenda. Para que haja frutificação, para que haja crescimento, o que você precisa não está fora, está dentro. A cura que você precisa não está no hospital, está no seu coração. Davi estava sentindo peso por causa da sua colheita. Esse daqui, irmãos, era o futuro rei de Israel. Esse aqui é Davi, que um dia do seu ventre sariam filhos que gerariam a linhagem de Jesus. Esse homem, irmãos, que depois passou por muitas e muitas outras lutas,
Foi chamado homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele era como eu e você, pecador, falho e cheio de fraquezas, mas o Espírito Santo trabalhou na vida dele. A Bíblia diz que Deus nos trouxe neste mundo, irmão, para viver de glória em glória. Você sabe o que é isso? É de trabalhar em trabalhar, de processo em processo. Você não está vindo para as quintas proféticas só porque você quer, porque o Espírito está trabalhando no teu coração, está trabalhando na tua mente, porque eu tenho acompanhado, pastor, as palavras, louvor, a batalha, a guerra. A guerra é pelo quê? Pelo teu coração, pela tua mente, pela tua família, pela tua vida. Tem pessoas aí fora pagando um alto preço para destruir a tua casa. Pagando um alto preço para destruir a tua vida. Sabe por quê? Porque como Saul tem inveja de você. E você sabe que o que eu estou falando é verdade. Você sabia que tem países do mundo se destruindo por causa do ciúme e da inveja? Por causa da ira? Por causa dos sentimentos nocivos do mundo, da carne? Você sabia que tem países que não se pode, na mesma rua não pode ter um comércio? Se o da direita tiver um comércio, o da esquerda não pode ter, pastor. Por quê? Porque senão o outro manda matar. Para quê? Para tomar. E ninguém vê nada, ninguém diz nada, sabe por quê? Porque lá tudo é assim. Esse é o mundo que eles vivem. E olha onde Deus te colocou, olhe para o lado, diga assim, ó, Deus me colocou no seu aprisco. É bom estar aqui, sim ou não, irmãos? Como é bom, né? Receber o abraço do Espírito, receber a palavra, ter gente que cuida da gente, ter gente que a gente pode dizer assim, puxa vida, mesmo com todas as minhas dificuldades, mas mesmo assim a pessoa me abraça, mesmo assim a pessoa me ama, mesmo assim a pessoa cuida de mim. Como família, irmão, família é assim, uma hora está rindo, outra hora está chorando, outra hora está, né, tem assim as suas desavenças, mas é a família. Quando olha para o lado, ué, cadê o fulano? Onde é que ele foi? Acho que tu não estava falando dele, mas é meu irmão. Quando estão juntos, parece cão e gato. Quando olha para o lado, cadê a mana? Cadê não sei o quê? Ué, que coisa. É irmão. Irmão não está toda hora se beijando não, irmão. Deus o livre. Está nada. Mas é uma família. Sabe, querido? E essa noite o Espírito está me dizendo sobre isso. Deus está gerando uma família que resolve seus problemas. Aqueles homens, irmãos, eram cheios de problemas. De vez em quando eles estavam... Só tinha um negócio. Eles foram chamados de o exército de Deus na terra. Você tem noção? Alguém vai dizer, eu? Mas eu? É, você. Mas não tem como, pastor. Se você não me conhece, nem precisa. O Espírito te conhece. É Ele que vai te levantar. Ele que vai cuidar de ti. Ele que vai te treinar. Eu só vou entregar a mensagem. Ele vai entrar na tua casa. Ele vai entrar na tua vida. Ele vai fazer o trabalho principal. Porque dentro de você existem frutos. Assim como existia na vida de Davi. Existia uma geração, uma linhagem toda. Só preciso que você entenda que Deus tem novos frutos e que você faz parte. Você é a semente que Deus está levantando. Um dia, quando esses pastores chegaram aqui, eles oravam por você. Hoje você está aqui. Um dia, quando esses pastores não estavam aqui, vocês oravam por um pastor que viesse para cá, sim ou não? Quem orou aqui, levanta a mão. Olha aí, ó. Vários oraram, pois Deus respondeu. Uma vez meu pai assumiu um trabalho, meu pai é pastor também. Ele chegou lá e tinha tido lá uma situação, e meu pai assumiu, e na primeira reunião disseram assim, ó pastor, assim. Ele disse, você estava orando por um pastor? Sim. Então o pastor chegou, vamos orar? Fiquem em pé, irmãos, em nome de Jesus. A igreja do Senhor, irmãos, quem é a igreja do Senhor? Levanta a mão. Ela tem uma cabeça.
E a cabeça é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está aqui esta noite dizendo para você: eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. Deus está limpando, Deus está preparando, Deus está enxertando para os novos frutos que estão vindo. Davi, irmãos, passou por aquela prova terrível, aquela perseguição, mas no meio daquela prova veio os gaditas, os benjamitas, veio aqueles que eram chamados de rostos de leão, pés da coça, rápidos e ágeis como as águias. Você tem noção de que pessoas, a Bíblia diz que esses homens, irmãos, eram homens endividados, homens amargurados, homens que muitos deles se transformaram até em ladrões. Quando você vai ler lá em 1 e 2 Samuel, irmãos, você vai ver que eles eram homens perigosos, eram considerados amaldiçoados, porque o homem que morava além das portas de Jerusalém, ele era considerado amaldiçoado. Nós éramos assim quando estava no mundo, igreja. A Bíblia diz que o Senhor nos tirou das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, esse mesmo que eu estou falando, Jesus. Foi falado aqui, eu ouvi aqui, o pastor falando sobre a importância de nós estarmos na presença de Deus, e eu quero dizer novamente, essa necessidade que você precisa para mudar isso que você não consegue mudar, chama-se Jesus. Chama-se Espírito Santo. Amazai representa aqui aquela pessoa que vai dar lugar ao Espírito e que através dele Deus vai mudar toda a história, Deus vai mudar toda a realidade. Irmãos, eu estou indo e vindo nessa cidade há alguns anos. Como vocês souberam, eu não sou daqui do Rio Grande do Sul, mas eu conheço a história do Rio Grande do Sul. Eu conheço a história do meu país. E eu sei, irmãos, que essa é uma cidade, pastor, uma das cidades dos heróis, dos valentes. O Senhor levantou você, você faz parte dessa história. Alguns lutaram com espadas, com lanças, com cavalos, mas você foi escolhido para lutar com as armas de Deus. E não para lutar contra carne nem sangue. O Senhor tem uma batalha para você vencer. Mas você só tem um caminho, irmãos. Entender que Ele te escolheu primeiro. E que essa batalha de que Ele colocou nas tuas mãos, ela está sendo... Vem um decreto do céu. Você crê que tem um decreto do céu hoje aqui? Hoje aqui, pastor, é um corpo a corpo, um face a face. Deus está falando face a face contigo. Quem está ouvindo Deus falar aqui, diga amém. Hoje é você e Deus. Enquanto eu estava ajoelhado ali, meu pastor, Deus me deu 2 visões, que eu vou contar depois que nós orarmos. Mas a primeira Deus vai fazer agora. Quem ouviu a voz de Deus aí, diga amém. Está escrito: se ouvires a voz de Deus, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Vou perguntar de novo: quem ouviu a voz de Deus? Vocês creem que eu vim aqui como na condição de profeta do Senhor? Só quem crê, venha ao altar, porque o Senhor vai fazer o que Ele disse que ia fazer. Ele vai mudar realidades aqui hoje. Só quem crê, só quem